Fala pessoal, aqui é o professor Cleiton do canal Não Confunda, chegando mais uma vez nessa semana com o Direto da Fonte. E o Direto da Fonte dessa semana muito especial, nós vamos analisar a Lei Áurea. Isso mesmo, a lei assinada pela Princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888. A fonte dessa semana vai ser a lei, mas nós vamos analisar o contexto histórico da lei e as repercussões dela. Nós vamos ver como foi a questão da construção do mito da Princesa Isabel, assim como se a Lei Áurea foi o início do fim da monarquia ou foi apenas a culminância desse processo de decadência da monarquia brasileira. Vamos ver junto? Segue o nosso canal, dá um like aí, dá uma ajuda pra gente e vamos lá, vamos estudar a história. Fala pessoal, aqui é o professor Cleiton do canal Não Confunda e hoje a fonte que nós vamos analisar aqui no Direto da Fonte é a Lei Áurea, assinada pela regente Princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888. Todos nós conhecemos a Lei Áurea como a lei que acabou com a escravidão, que pôs fim na mazela que era a escravidão no Brasil. Mas um ponto que a gente vai analisar, uma lei que, se você for ver, são somente 2 artigos, como é que uma lei tão pequena teve um significado tão grande? Para 2 aspectos. Primeiro aspecto, para a população negra. Nós vamos debater quais as consequências para a população negra, mas também nós vamos analisar um ponto interessante, as consequências para a monarquia do Brasil, a assinatura daquela lei. O primeiro aspecto que eu gostaria de mostrar para vocês é a lei em si. Está aparecendo aí na tela para você. A letra diz o seguinte: a princesa imperial regente, em nome de Sua Majestade o Imperador Senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1. É declarada extinta desde desta data, da data desta lei, a escravidão no Brasil. E artigo 2. Revoga-se as disposições em contrário. Ponto final. Realmente, se você for analisar, são 2 artigos bem pequenos, mas tem alguns pontos interessantes. Primeiro ponto, que eu acho que muitas pessoas se perguntam quando a gente está estudando essa questão da abolição da escravidão no Brasil, é aonde estava Dom Pedro II? Por que foi a Princesa Isabel que aboliu a escravidão? Bem, no ano de 1888, Dom Pedro II ele precisou fazer uma viagem à Europa, no total de 3 que ele fez durante a sua vida. E essa terceira viagem ela foi muito por questão de saúde. Dom Pedro já se encontrava com a saúde bastante deteriorada. Ele já é doente, meio recluso. Inclusive, dentro do Brasil, ele já era visto como um imperador senil. E a senilidade do imperador ela vai contribuir muito também para a decadência do império. O império era visto também como velho e como atrasado, e a república como uma renovação, justamente também porque o imperador havia perdido esse vigor. Então ele viaja para a Europa para se tratar, mas também para ficar afastado do cenário político brasileiro. Lembrando que, segundo historiadores como Maria Del Priore e Lilian Schwartz, elas vão falar que ele, mesmo estando no Brasil, ele estava impedido de ler jornais brasileiros, justamente por causa da situação política pela qual o Brasil passava. Lembre-se que existia uma briga no ar entre abolicionistas das mais diversas gamas de liberais, negros abolicionistas como Luiz Gama, Joaquim Nabuco, o próprio José do Patrocínio, que também vai entrar neste movimento. Mas também você vai perceber que do outro lado tinha os latifundiários, a elite econômica do Brasil, principalmente os latifundiários cariocas, os cafeicultores cariocas, que eram contrários à escravidão. Então a gente percebe que a Lei Áurea é uma culminância desta briga que estava acontecendo. Dom Pedro II não estava no Brasil, ficando como regente a Princesa Isabel. E aí uma análise importante das 3 vezes que Dom Pedro viajou para a Europa, ela ficou como regente. E isso muitos viam na época que era uma preparação da Princesa Isabel para um terceiro reinado. Segundo as historiadores, principalmente Maria Del Priore, no livro Castelo de Papel, ela vai caracterizar a Princesa Isabel como uma pessoa um pouco avessa à questão de governar, da governança. Ela não era muito afeita a isso. Inclusive, Dom Pedro II, por estar doente, tinha outros pretendentes ao trono, entre eles o príncipe Pedro Augusto, que não era filho da Princesa Isabel, mas era o neto mais velho de Dom Pedro.
e ele era visto como o preferido, ele era visto como o escolhido, apesar da Constituição do Brasil não lhe dar direito, porque ele era o segundo na linha de sucessão. O primeiro na linha de sucessão era a própria Princesa Isabel. Só que esses planos de Pedro Augusto, e até o próprio Dom Pedro talvez pensasse nisso, vão por terra quando Pedro Augusto ele dá sinais de senilidade. Né? Ele dá sinal que realmente estava ficando, não tinha a cabeça muito boa. Isso era o chamado mal dos Bragança. Né? Existia uma lenda na época que dizia que Dom João IV, quando um padre franciscano foi lhe pedir esmolas e ele, em vez disso, deu chutes e pontapés nesse padre, ele lançou a maldição de que nenhum dos primogênitos Bragança chegaria ao trono. E isso é uma coisa que foi acontecendo realmente, né? Maldição ou não, foi uma coisa que veio acontecendo. Dom Pedro I não era o filho mais velho. Dom João VI não era o filho mais velho, primogênito. Dom Pedro II não era o filho mais velho. Né? Então você vai percebendo, a própria Princesa Isabel não era a filha mais velha. Então, todos esses regentes, todos esses monarcas, os filhos primogênitos, eles morreram ou não puderam assumir. E o Pedro Augusto, essa senilidade dele, essa demência que ele começou a ter, mostrava um sinal como também uma marca dos Braganças. Então, a Princesa Isabel estava tentando, dessa forma, ganhar a simpatia das pessoas num espaço como regente, né? Porque se via ela como a regente. Mas havia forças contrárias, né? Principalmente contrárias ao marido dela, o chamado Gastão de Orleans, né? O Conde Deu. O marido dela era um príncipe francês que não era visto com bons olhos pelo Brasil, pelos brasileiros, por conta do estrangeirismo dele. Então, realmente, a Princesa Isabel, quando ela assina essa lei, ela está no meio de turbilhão quanto a esse. Um outro ponto interessante é que a própria lei fala que não foi da autoria da Princesa Isabel a Lei Áurea, né? Se naturalizou nós colocarmos ela como sendo a redentora, né? O próprio José do Patrocínio, que era opositor dela, mas ele vai elegi-la esse posto de redentora do Brasil por conta de que ela sancionou a lei. Mas se você for perceber, foi todo um processo que culminou com essa lei. Né? Se você for perceber, já existia leis abolicionistas, existia, né? Em 1850 tinha tido a Lei Eusébio de Queiroz, em 1871 já tinha tido a Lei do Ventre Livre, em 1887 a Lei do Sexagenário, ou seja, essas leis, se você pegar essas 3 leis específicas, você vai perceber que existia um caráter gradualista do fim da escravidão. Como assim, Cleito? Você vai perceber, a Lei Eusébio de Queiroz acabava com o tráfico de escravos. Qual era a intenção? Os escravos que estavam chegando, que iam parar de chegar ao Brasil, e os escravos do Brasil eles iam morrer aos poucos. Aí ia chegar um dia, pronto, acabou os escravos, acabou a escravidão, olê, olê lá, não tem mais escravos. Só que isso foi burlado porque nascia-se escravos no Brasil. Então, foi que eles pensaram, vamos fazer a lei do ventre livre, né, de 1871. Lei essa que houve a resistência muito grande da Princesa Isabel, né, cartas por ela enviadas, né, a Condessa de Barba Rasa era uma amiga íntima dela, e ela vai dizer justamente que era contrário a esses pontos, né, todo esse frisson que estava tendo em torno da lei do ventre livre. Sendo que a lei do ventre livre era justamente uma lei de caráter também progressivo de final da escravidão, porque agora, a partir daquele momento, os escravos nascidos, teoricamente, ao completar a maioridade, eles estariam livres, mediante uma indenização aos senhores de terra. E na outra ponta, você, em 1887, vai criar a lei do sexagenário, que os escravos maiores de 60 anos estariam livres. Então, se você fosse somar essas 3 leis, você vê que era um caráter paulatino, até o dia que acabasse a escravidão. E a própria inserção do imigrante como mão de obra vai ser uma evidência disso. Então, quando você pega essas 3 leis e coloca, ela confronta com a Lei Áurea de 1888, você vai ver que a Lei Áurea é uma lei na contramão. E realmente isso que acontecia, né? Realmente era isso que estava acontecendo. O Barão de Cotegipe, que era o considerado primeiro-ministro, né, do Brasil até 1888, ele era um conservador e ele era contrário à abolição da escravidão. E ele tinha uma visão muito clara que acabou se concretizando, que ele achava que se a escravidão acabasse, a monarquia também iria acabar. Ele achava que as duas coisas estavam ligadas, não porque o próprio fato do imperador, da Princesa Isabel, seria escravista, não é esse o ponto. Mas o próprio fato dele entender que quem sustentava, o poder que sustentava o império era justamente o poder dos cafeicultores cariocas, dessa elite carioca. E ele também enxergava a questão militar, né, os militares republicanos, positivistas, abolicionistas, né, como já tendo dado ombro ao imperador, ou seja, uma força contrária. Então ele entendia que
se o imperador, no caso, perdesse o apoio das elites, ele também iria perder o trono. Então, até o início de 1888, ele é muito resistente a esse tipo de lei. Então, na fala do trono desse ano, né, Dom Pedro tinha viajado no final de 1887 para a Europa para se tratar. Então, a princesa Isabel assume como regente. Na fala anual do trono, quando dava início aos processos legislativos, ela fala da intenção de que fosse colocado fim à escravidão. Mas, professor, então ela era abolicionista. Bem, pessoal, a gente na história, as pessoas na realidade têm uma tendência em colocar a história de pessoas como mocinhos ou bandidos. E a história muitas vezes não é feita disso, de mocinhos e de bandidos, né? A história é feita de seres humanos. Seres humanos às vezes fazem coisas boas e coisas ruins, têm pensamentos bons e pensamentos ruins. Eles agem de acordo com a ocasião. Então os seres humanos eles tendem a essa tendência de agir de acordo com a ocasião, ou seja, de acordo com as coisas que lhes são convenientes. E o caso da princesa Isabel é muito emblemático nisso, né? Ela via na abolição da escravidão uma forma de ganhar o apoio das massas e principalmente do grupo que estava crescendo, que se tornando quase uma unanimidade, que era o grupo dos abolicionistas, formado por militares, profissionais liberais, pequenos proprietários, né? Então, era um grupo que estava crescendo além da pressão estrangeira. Então, o gabinete de Cotegipe é dissolvido, né, e é dado início a um outro gabinete, sendo o equivalente a primeiro-ministro, o senador João Alfredo Corrêa de Oliveira. Ele vai ser o mentor do projeto da abolição da escravidão. Né? Ele vai levar essa votação, né? Ele vai levar a isso. Né? E é importante que é uma lei em tempo recorde, ela é proposta rapidamente. Né? No dia 11 de maio ele propõe, ela é debatida. No dia 12 ela é votada em primeiro turno. No dia 13 de maio ela é votada em segundo turno e por 55 votos a 9 ela é aprovada. Uma coisa interessante é que esses 55 votos a 9 mostra como era esmagadora a maioria dos abolicionistas naquele período. Né? Mas um outro ponto chama a atenção. A princesa Isabel, que morava em Petrópolis, desceu a serra e às 15 horas proclamou, sancionou a lei, que foi realmente decretada pela Assembleia, ou seja, o Poder Legislativo fez a lei, né, em comunhão com ela, mas foi uma articulação muito mais também dos liberais e dos grupos abolicionistas. Né? E essa votação em tempo recorde, né, para uma lei, mesmo no período imperial, no Brasil, votar-se uma lei em 3 dias, né, sabemos que é uma coisa realmente muito rápida. E os 2 artigos dela deixam muitas coisas interessantes. Primeiro, é declarada extinta a escravidão, né, do Brasil a partir daquela data. Quantos escravos tinha o Brasil? Lembre-se que desde 1850 a quantidade de escravos vinha diminuindo. Né? Em alguns locais chegou até quase 50% da população. Em 1888 só havia 700 mil escravos no Brasil. Isso numa população de 15 milhões de pessoas. Então a escravidão já estava acabando? Sim, já estava acabando. Províncias como o Ceará, como o Rio Grande do Norte, como o próprio São Paulo já estavam abolindo a escravidão. Né? Várias províncias já estavam abolindo aos poucos a escravidão. As secas que aconteceram no Nordeste em 1870, 1877, 78, elas vão fazer com que os escravos da região Nordeste sejam vendidos para o Sul e Sudeste. Né? O que vai apressar o fim da escravidão no Nordeste. E o próprio fato do fim do tráfico de escravos e as pessoas saberem que a escravidão estava acabando aumentou o número de manumissões. O que é esse número de manumissões? Os donos de escravos sabiam que a escravidão ia acabar, então eles facilitavam que os escravos pudessem se comprar ou comprar a si mesmos. E além dos clubes abolicionistas que compravam escravos, juntavam dinheiro para comprar escravos e rendê-los, né, libertá-los, e advogados que entravam na justiça pela libertação de escravos com bases em lei do período regencial. Né? Havia leis do período de 1831 que proibia o tráfico de escravos em certas províncias, e advogados como Luiz da Gama, por várias vezes, conseguiu êxito em libertar escravos nesse sentido, ou seja, a escravidão estava acabando. A princesa Isabel apenas vai se aproveitar disso que estava acontecendo. Só que um ponto chama a atenção de um projeto anterior. Antes desse projeto, foi apresentado um projeto que acrescentava-se um terceiro artigo. E o que era esse terceiro artigo? A indenização para os senhores de escravo. Ou seja, os senhores de escravo eles iriam ser indenizados, eles iriam receber uma indenização pecuniária do Império pelos seus escravos. Isso não é novidade, porque se você for ver a lei do ventre livre, ela também previa essa indenização. Só que
de última hora, nas votações, esse artigo ele foi retirado da conversa. Talvez esse tenha sido o ponto principal do descontentamento das elites, né? A falta de uma indenização. Lembre-se que nessa época o escravo era muito caro, né? Quanto é que valia um escravo? O escravo ele valia equivalente a 40, 50 cabeças de gado. Então o escravo era algo muito caro. E também se tinha uma lei, se propunha um artigo que os escravos deveriam ficar até o final da safra. Ou seja, eles não poderiam sair antes de fazer as colheitas, né? Que foi também tirado esse artigo. Então, a retirada desses dois artigos, a falta da indenização e o fim imediato da escravidão, vai tirar a última base de sustentáculo, né? Aí ficamos numa figura controversa. A princesa Isabel, ela era abolicionista? Ela não era? Bem, ela era fruto do tempo dela. Né? Realmente, a princesa Isabel, segundo os relatos, né, no livro da Lilia Schwartz, das Barbas do Imperador, o próprio Castelo de Papel da Maria del Priore, vai falar uma coisa interessante, que ela tinha vários escravos. Pessoalmente para ela tinha 7 escravos à disposição dela. Houve ocasiões que ela foi suplicado a ela que alguns escravos tuberculosos fossem libertos e ela vai negar isso. Então, em certos aspectos, ela resistia ao fim da escravidão. Ela mostra a evidência disso, que ela vai ceder isso no momento final. Para quê? Para tentar pavimentar um cenário positivo, talvez para um terceiro reinado. Ou seja, para que ela fosse recebida nos braços do povo, para que ela criasse uma popularidade como o pai dela havia tido nos tempos áureos, né? Uma renovação para a monarquia, e assim a monarquia ganhar fôlego e entrar no terceiro reinado. Só que acabou não se concretizando. O próprio Barão de Cotegipe, né, chegou para ela: parabéns, né, você libertou uma raça, mas você perdeu o trono. Né? Então ele tinha tido essa visão de realmente de como base de sustentação. Agora eu queria analisar com vocês uma foto muito interessante. Essa foto é a foto da missa campal após a abolição da escravidão. Vamos dar uma olhada nessa imagem? Vamos lá. Fala, pessoal. Vamos analisar aqui a primeira imagem, que é a imagem da missa campal da abolição da escravidão. Vou ficar aqui um pouquinho no canto, né, para que você possa perceber a imagem. É uma coisa que você vai ver interessante, com exceção esses dois senhores aqui que estão desse lado, vou dar um zoom aqui para que você perceba. Com exceção deles, você vai perceber que não há negros, pelo menos no palanque da missa campal da abolição da escravidão. Você vai ver a princesa Isabel ao lado do marido, né, o Gastão, o Conde Deu, né, que era visto pela sociedade brasileira da época como sendo um agiota, né, ele tinha alguns imóveis, né, no Rio de Janeiro que o pessoal acusava ele de alugar, né, para pessoas pobres, né? Então ele era visto como sem berço, como agiota, como corticeiro, né? Alguns jornais caracterizavam ele dessa forma. E tinha-se um medo muito grande que com a saída de Dom Pedro II ele assumisse o trono do Brasil, né? E o medo do estrangeirismo, né, de alguém voltar. Por isso, então, o ato dele estar aqui do lado dela, né, e eles eram um casal que tinha muita sintonia, né, isso aí se percebe-se, mas era um ato delas como se mostrasse na frente dos atos políticos. Mas uma outra curiosidade que eu gostaria de destacar aqui nessa imagem, que na realidade é uma curiosidade, você vai ver que tem uma pessoa aqui no cantinho. Você está vendo aqui essa pessoa? Eu vou aqui ficar do ladinho dela aqui, vou apontar. Ó, essa daqui, ó. Você está vendo essa pessoa? Você sabe quem é esta pessoa? Não sabe quem é esta pessoa no detalhe? Eu vou colocar aqui outra imagem, ó. Olha aqui quem é. É justamente ele, né? O Machado de Assis. Professor Machado de Assis estava presente. Eu saí aqui da frente da princesa Isabel. Professor Machado de Assis, ele estava presente na missa campal da abolição da escravidão, um escritor negro. Bem, mais ou menos, né? Porque na realidade, hoje em dia a gente sabe que isso aqui é uma montagem. E tinha um Photoshop na época, professor? Não tinha Photoshop, mas as pessoas já burlavam as fotografias, né? Então ele foi inserido aí, né, artificialmente, né, na fotografia. Isso era uma coisa comum, né, no final do século XIX, no início do século XX, as pessoas serem inseridas dentro do contexto, dentro da narrativa histórica, através de inserções fotográficas, né? Se fosse o Instagram, né, se realmente fosse o Instagram, tivesse o Instagram da Princesa Isabel, a gente ia poder dizer que o Machado de Assis foi um biscoiteiro, né? Ele quis aparecer aí, né, para estar no meio, né,
do ato, né? Do importante ato histórico. Então você percebe que o fato da pessoa querer ser inserida artificialmente na imagem mostra a importância histórica desse ato, né? Mas assim, a gente percebe a centralização em torno, né, da princesa Isabel, justamente como eu havia falado, um ponto, né, dela galgar espaço para um terceiro reinado. Mas vamos voltar para a nossa discussão. Bem, pessoal, vocês puderam observar aí como realmente foi uma coisa concorrida essa missa e como foi cheia de simbolismos. Ou seja, a abolição da escravidão ela foi muito mais uma coisa simbólica do que realmente uma coisa que pensava-se no dia do amanhã. Lembre-se que não houve discussões sobre o pós-abolição para a inserção social do negro, do ex-escravo, que deixou de ser escravo e passou a ser realmente no dia seguinte o vagabundo que não queria trabalhar. Mas os jornais da época eles tentaram logo criar em torno da princesa Isabel a imagem de redentor e o Brasil como se libertando daquele mal. Por exemplo, jornais como, por exemplo, a província de São Paulo, né, que hoje é o estado de São Paulo, ele no seu número do dia 14 de maio, do dia 13 de maio, né, do próprio dia 13 de maio, ele vai justamente tratar disso. Né? Nos primeiros momentos aqui ele vai falar que é acabada a escravidão, de que há júbilo pela população, né? As pessoas realmente estão felizes e ele vai traçar toda essa idealização já em torno da figura da princesa Isabel. A princesa Isabel já é vista como ponto central aqui da escravidão. Então, se você for pensar em um certo aspecto, o plano da princesa Isabel, ele foi um plano bem pensado nesse sentido, de criar-se um ar de popularidade em torno do movimento abolicionista para que ela pudesse reinar. Uma coisa que ela deixou de ver, e é bom que se veja, é os movimentos republicanos que já estavam surgindo. O próprio jornal fala que entre os vivas, a princesa Isabel também se cantava Viva a República. Ou seja, a República já era uma coisa que estava chegando, tá certo? Então é interessante a gente perceber isso. Mas, fora isso, o Brasil foi o último país da América, né, a abolir a escravidão. Né? Não foi o último do mundo, porque o último do mundo foi a Mauritânia, que só aboliu a escravidão em 1981. Mas o Brasil foi um dos únicos países da América, ou seja, há mais compensação do que realmente mérito no ato da Lei Áurea. Né? De a gente pensar a Lei Áurea como um feriado branco, um feriado de exaltação ao fim da escravidão. Cabe-se também espaço para a gente rememorar a falta da inserção social dos ex-escravos. Eles não foram pensados, não foram inseridos e que gerou mazelas sociais que até os dias de hoje são sentidas. Bem, pessoal, essa era a reflexão de hoje do Direto da Fonte. Espero que você tenha gostado. Gostou? Dá seu like, segue o nosso canal. Tem sugestão de tema? Faz aí nos comentários. Quero ver você interagindo com a gente. Muito obrigado, não confunda e até a próxima semana.